Como é que você diagnostica o que ocorreu no Brasil em 2016, continua acontecendo, como começou, qual que é a raiz desse processo? Bom, na época eu estava escrevendo especialmente para os russos. Em 2016 eu escrevia para RT, eu tinha uma coluna na Sputnik semanal, e para Strategic Cultural Foundation, que é um think tank baseado em Moscou. Então a maior parte dos artigos que eu podia escrever sobre os BRICS, sobre o desespero das elites americanas com a ascensão da China e da Rússia, da parceria estratégica, etc. E tudo que acontecia em relação aos BRICS, eu tinha uma enorme margem de manobra para contar a história como ela era mesmo. Então eu podia mixar o que estava acontecendo com informações de amigos meus em Washington, especialmente, naquele círculo, que me passam coisas, dissidentes. Eu tenho ótimas conexões com ex-agentes da CIA, tipo o Ray McGovern, que é um amigo íntimo, ele me passa coisas sensacionais, por exemplo. O pessoal da OTAN, do tempo que eu cobria a Bruxelas, especialmente, eu tenho amigos na União Europeia, na Comissão Europeia, etc. E os russos, tem uma network de pensadores russos absolutamente extraordinária. Inclusive alguns que entraram na mídia, como o meu amigo The Saker, que é traduzido no Brasil também. Já me disseram várias vezes que saem coisas do Saker no Brasil. Tem um Saker Latinoamérica. E o Saker, ele é um analista militar, eu colocaria entre os 5 melhores da Rússia. Outro cara é o Martyanov, que é o melhor analista naval da Rússia, que fez o melhor artigo que você acha na internet atualmente sobre o significado dessas novas armas hipersônicas anunciadas pelo Putin dia 1º de março. Então, juntando todas essas fontes de todos esses lados, é perfeito do ponto de vista de um analista independente, que é o meu caso, para você analisar essa interação entre Washington, Bruxelas e Moscou e Pequim e Teherã, especialmente. Que é o clash que a gente está vivendo e vai ficar cada vez mais barra pesada a partir de agora. E como eu estou seguindo isso há muito tempo, para mim é praticamente... As pessoas pegam um trabalho das 9 às 5 no ônibus, para mim pegar o ônibus de manhã é pegar esse negócio todo dia. Entendi. Então, para mim é natural, entende? Bom, mas e o Brasil no meio dessa confusão? Exatamente. Muito pouca gente, pelo que eu vi... eu não tenho mais saco nem tempo de ler Estadão, Folha, essas coisas. E na verdade, não serve para nada, né? Mas, obviamente, eu duvido que alguém tenha escrito sobre a origem da NSA em toda a história do Brasil. Entre os sites brasileiros, por exemplo, vocês certamente falaram sobre isso, o Nassif falou sobre isso também, e eu quis dar um pouco mais de detalhes em como a estratégia da NSA de vigiar o que está acontecendo na Petrobras, de monitorar todo mundo, de monitorar inclusive o cell phone da Dilma. Tudo isso se inscrevia numa estratégia muito mais ampla, muito mais complexa, que era de tentar desestabilizar o Brasil por dentro. Claro, o que aconteceu em 64 é irrepetível num país tão complexo quanto o Brasil. Você pode fazer isso na Ucrânia, que é um buraco controlado por 10 famílias de oligarcas, mas no Brasil não dá mais. Aí, Pepe, quando a gente fala em desestruturar um país por dentro, a gente chega no conceito da guerra híbrida, da guerra não convencional? Totalmente, porque a guerra híbrida, por mais que os think tanks americanos tentam qualificar o que a Rússia faz de guerra híbrida, toda a conceitualização, o conceito de guerra híbrida foi inventado por think tanks americanos, todos. Rand Corporation, foi usado pela NSA, Freedom House, National Endowment for Democracy, todos esses. Basicamente, guerra híbrida significa o fator militar não é o mais importante. O mais importante é uma união de fatores judiciários, especialmente mediáticos, parlamentares, em alguns casos até mesmo presidenciáveis, e business. E achar um nexo de corrupção no meio de todo dessa nebulosa, digamos assim, e enfiar uma espécie de investigação infinita, que seria, no nosso caso, a Lava Jato, baseada na Manipulite, para tentar desmembrar tudo isso, mas sempre com uma agenda por trás. Se você vai analisar, por exemplo, a corrupção em Brasília, todo brasileiro sabe, melhor do que eu, que estou fora há muito tempo, que Brasília inteira é corrupta.
que é o equivalente de você analisar Kiev. Só que é muito mais fácil em Kiev porque são 10 oligarcas, e no Brasil são 150, 200 famílias, talvez. É bem mais complexo o negócio. E tem dinheiro velho, tem dinheiro novo. Tem dinheiro da aristocracia, tem dinheiro da nova burguesia. Por exemplo, em países como a Ucrânia é muito mais simples. Em países como a Síria, por exemplo, é ainda mais simples, porque é um núcleo só no poder. Agora, Pepe, para fazer você quer estabilizar a Síria, você vai contra o clã Assad, que é o que eles fizeram, e mesmo assim não deu certo. Claro, mas para você promover uma guerra híbrida desse tipo, não é preciso ter uma articulação central? Onde é que está essa articulação, para a gente entender esse processo? Bom, a articulação, você usa lideranças jurídicas, mediáticas e parlamentares e políticas. No caso do Brasil é muito simples, porque o pessoal do Fernando Henrique e seus asseclas, eles têm uma ligação direta com o Departamento de Estado e com o que a gente chama de Clinton Cash Machine, a máquina de dinheiro dos Clintons, que controla o Partido Democrata desde os anos 90. E também a ligação europeia com Tony Blair, que faz parte do mesmo círculo. Então isso é o que seria a antiga centro-esquerda progressista de valores humanitários, etc., que hoje é uma centro-esquerda liberal e que os próprios eleitores em diversos países descobriram que é apenas uma fachada para um neoliberalismo barra pesada, e eles agora estão sendo destruídos, inclusive nas urnas. Claro. Aconteceu na Inglaterra e acabou de acontecer na Itália na semana passada. É exatamente a mesma coisa. Renzi, que é um pobre coitado, Tony Blair em inglês, até na Toscana, de onde ele vem, eles veem o Renzi pelo que ele é, um predador neoliberal. Um predador neoliberal. Seguindo uma agenda que nem ele elaborou, porque ele não tem capacidade intelectual suficiente para elaborar uma agenda dessa. Essa é uma agenda elaborada em Washington e em Bruxelas. Você acha que o ponto central da articulação pode ser, então, o Instituto Fernando Henrique aqui no Brasil? Um dos pontos centrais? Não, eu não vou arriscar, porque eu não sei como funciona o Instituto Fernando Henrique em detalhe no Brasil. Vocês, inclusive, podem me ilustrar sobre isso. Não, o que eu vejo do Fernando Henrique é como um grande articulador dessas elites no Brasil. Isso sem dúvida. E certamente ele terá usado o seu think tank, como os americanos usam, por exemplo, a Rand Corporation, ou Freedom House, ou Hudson Institute, Heritage Foundation. Todos esses think tanks em Washington, eles seguem uma mesma agenda. Tem uma pequena gradação entre eles. Alguns são mais neocons do que os outros, e alguns posam como, digamos, liberalistas humanitários, digamos. Claro. No Brasil é a mesma coisa. O Fernando Henrique no Brasil seria um equivalente do Tony Blair, um liberalista humanitário com um passado progressista que depois virou neoliberal hardcore e com um traço de populismo também. Agora, Pepe, só para a gente não perder esse ponto, quando a gente fala nessa articulação, essa desconstrução dos governos populares aqui no Brasil, ela foi muito intensa na internet, com páginas que foram crescendo e ganhando muitas adesões. Por exemplo, Vem Pra Rua, que depois se descobriu que foi criada dentro de uma fundação do Lehman, bilionário, dono da Ambev. Você teve o próprio MBL, né, Movimento Brasil Livre. Antes disso, Revoltados Online. Essa estratégia dessas revoluções, dessas primaveras árabes, passavam muito por redes sociais, Facebook, tudo isso. Isso não foi acidental aqui no Brasil também, né? Não! Agora, o mais interessante das redes sociais é que você pode usar para qualquer vetor ideológico. Todo o espectro político e ideológico pode ser coberto por uma campanha social realmente forte e precisa. Desde um progressivismo sem nenhuma tintura até neofascistas que sabem usar. Ou até o exemplo mais alucinante de todos, o Estado Islâmico, que recrutava e ainda recruta, não tanto agora, mas até alguns meses atrás, recrutava na Europa exclusivamente online. Eles recrutavam online e muito tempo depois é que esses caras do subúrbio de Bruxelas ou aqui do Saint-Denis, em Paris, a meia hora de onde eu estou, eles fazem uma primeira viagem para a Síria via Turquia. E eu tenho um contato em Gaziantep, no sul da Anatólia, que faz fronteira com a Síria, e falava, nossa, mas o tempo todo estava passando brancos falando francês aqui,
que eram justamente os franceses e os belgas, especialmente. Recrutados todos, tudo feito online. E no Brasil também teve uma campanha online pró-golpe fortíssima e teve uma campanha online anti-golpe tão forte ou até mais forte, que inclui justamente vocês e vários outros sites realmente progressistas e independentes. Não, mas a campanha online pró-golpe tinha muito mais combustível, ela tinha financiamento. Aí que a coisa faz a diferença. Então, nessas guerras convencionais, então você usa eminentemente os elementos, nas guerras não convencionais, os elementos internos para desestabilizar um país. Isso já está teorizado, já tem muita gente que escreveu sobre isso? Já está teorizado. Tem um livro do Korybko, do Andrew Korybko. Eu não sei se esse livro você pode comprar apenas. Eu tenho uma cópia deles. Inclusive, se ele me autorizar, eu posso passar a cópia para vocês. Vocês distribuem para os leitores também. Ele tem uma teorização bastante avançada sobre guerras híbridas, inclusive detalhando por regiões. Ele explica o caso ucraniano, o caso sírio, mas ele não toca no caso brasileiro. Eu acho que ele não tem muita informação interna do que aconteceu no Brasil. O brasileiro Quando eu escrevia justamente para os russos, eu pude escrever algumas matérias tentando pelo menos delinear o que pode ter acontecido no Brasil. Desde a primeira interferência da NSA até que mecanismos de guerra híbrida nós vamos tentar utilizar para desestabilizar um país que é extremamente mais complexo do que todos esses, nesse arco que vai do norte da África, Middle East, Ásia Central, etc. O Brasil, afinal, é uma das maiores economias do mundo e é um membro dos BRICS. Como desestabilizar um país como esse para os nossos, para os nossos benefícios, que seriam justamente separar o Brasil de Rússia e China dentro dos BRICS, separar uma liderança brasileira do que está realmente acontecendo de importante, que é uma integração não só da Eurásia, mas com a América do Sul, também a América Latina, inclusive, e onde a China é o principal ator e onde a Rússia também tem voz importante. Cortar as bases de um governo que estava querendo uma aliança multipolar, que é uma coisa que era discutida em todas as cúpulas dos BRICS, desde os primeiros anos do Lula. Daí o fato de o Lula ser tão respeitado tanto pelo Putin quanto pela liderança chinesa. O prestígio internacional do Lula, nas vezes em que eu o vi fora, por exemplo, em summits dos BRICS ou no G20 em Washington, o prestígio dele ia de Wall Street até Pequim, direto, e tudo no meio. E aquela famosa observação do Obama, né? Esse é o cara. Não é por acaso. Porque o Obama gostaria de ter o perfil de um cara como o Lula. E para ele era impossível, porque ele estava completamente controlado pelo complexo industrial militar e por todas as agências americanas, que o objetivo qual é? Entre o Pentágono e o sistema informacional de segurança e de vigilância americano, a única coisa que interessa para eles é: vamos manter os privilégios que a gente tem desde 1945. O resto, nada interessa. Ou seja, tudo que vai contra isso é uma ameaça. E o Brasil começou a ser uma ameaça também. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É muito interessante isso que você fala, Pepe, do Lula como grande... Bom, aquilo que o Obama gostaria de ser, né? E aí você fala sobre essas questões, as motivações do golpe. Você mencionou o petróleo espionado pela NSA. Você mencionou a aproximação do Brasil com os BRICS, né? Rússia, China, e também a própria criação de um polo independente na América do Sul, Unasul, tudo isso. Ou seja, o Brasil poderia emergir como potência, né? Estava emergindo, Leonardo, estava emergindo até 2000 e... Para pôr uma data, até 2014, mais ou menos, havia já um consenso em... Vamos dizer, os setores de Washington pensantes, mas não tão doutrinários. Os europeus em Bruxelas, em vários governos das grandes capitais europeias. E, especialmente, os russos, chineses, os turcos e os iranianos, que o Brasil ia ser, sabe, um dos top 5 interlocutores daqui para frente, onde qualquer grande problema geopolítico internacional, o Brasil era incontornável. E muito por causa do Lula e do Celso Amorim. Isso era um consenso já. É mais do que estabelecido. É uma coisa que você nunca vai ler no Estadão. Mas era assim. Mas eu me lembro de ter lido coisas do tipo na Fora e na Festa. A gente não lia no Estadão, não lia na Folha. E aí você tem aqui os sabujos, né, vamos dizer assim,
a turma da política internacional vinculada ao Fernando Henrique, dizendo que o Brasil quis ser grande demais, que não podia ser, que o Brasil sempre foi um anão moral, um anão internacional, diplomático e tal. Mas o Brasil emergia, isso é fato, você sabe disso, a gente sabe disso e os nossos leitores sabem disso. O que eu te pergunto, Pepe, assim, como é que uma coisa que caminhava tão bem pôde desmoronar tão facilmente? Nossa, isso seria o grande livro que eu espero que algum historiador brasileiro de altíssimo nível possa escrever pelos próximos 5, 6 anos, que é catalogar a ascensão durante a era Lula, o ápice do prestígio internacional que deve ter sido no começo dessa década, mais ou menos, e essa rapidíssima degringolada que veio desde antes a Dilma ser reeleita, na verdade, né? Isso começou já em 2014, antes da eleição, no final do ano, porque a campanha começou antes. A campanha começou em 2013. Exatamente. E as informações que a NSA estava coletando, isso vem bem antes. Começou em 2010, 2011, se eu não me engano. Eu não lembro da data exata. Onde eles começaram a plugar tudo na Petrobras e plugar o que estava acontecendo com a Dilma. E não só com a Dilma, com a Merkel também e com outros. Erdogan estava na história. Erdogan tem certeza absoluta, por exemplo, que esse golpe que teve na Turquia foi organizado pelos americanos, e foi mesmo. A gente tem evidências de que a base da OTAN em Incirlik foi usada por esses rebeldes. E o Serviço de Inteligência Turco, o MIT, eles têm certeza absoluta disso. Então, isso é uma carta que o Erdogan está usando na manga para usar depois. Os americanos sabem que ele sabe. O problema é que aqui, a Dilma, por uma série de deficiências dela como governante, que vocês conhecem muito melhor do que eu, os seus handicaps políticos, econômicos, de articuladora, etc., é o que a gente tem uma expressão em inglês maravilhosa, you didn't see it coming. Você não viu a tempestade chegando. E quando bateu, já era tarde demais. Eu acho que ela viu, Pepe? Uma vez eu entrevistei a Dilma entre a votação na Câmara e a votação no Senado, e ela me contou que o Erdogan ligou para ela em 2000 para dizer o seguinte, para alertá-la, dizendo, olha, o que estava acontecendo... Viu? Excelente! Claro, porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia, ele alertou, dizendo, olha, os americanos estão preparando uma primavera árabe no Brasil, se cuida. Né? Isso. E ele reagiu na Turquia, aqui no Brasil não houve reação. Eu acho que não houve reação, porque eu acho que ela não teria apoio das Forças Armadas para reagir. Ela era muito frágil. E eu perguntei para ela, o que você fez? Olha, ela disse para ele, bom, isso aqui não é a Turquia, Erdogan, aqui é diferente. Aqui é diferente, a gente está vivendo esta situação. O que eu queria te perguntar é o seguinte, você acha que é possível o Brasil voltar a aspirar, porque o Brasil caiu do status de quase potência ao status de república bananeira, o status mais baixo que o Brasil já teve em todos os tempos. O Brasil nunca foi tão rebaixado, governado por ladrões, subserviente, os caras vêm aqui, tomam a Embraer, fazem o que querem e tal. Bom, agora a questão que eu coloco é possível sair desta posição ou não? Ou agora o Brasil vai ter que se contentar com uma inserção, um realismo periférico, vamos dizer assim? Bom, isso depende muito das próximas eleições. Depende muito se o Lula não puder concorrer, se digamos, uma constelação de esquerda progressista consegue achar um candidato que tem uma visão do país a longo prazo, como o Lula e o Celso Amorim tinham. Eu acho que isso é uma tremenda... A gente não sabe. Então, a bola de cristal agora não se aplica. Vamos nos perguntar daqui a uns 6 meses, mais ou menos, né? Se há uma vitória da centro-direita nessas eleições, vai continuar eternamente sendo... Vai virar uma espécie de Nicarágua e El Salvador. Gigante. Com um monte de bananas, exatamente. E não vai sair desse estágio. Com muitas bananas, algumas famílias ricas, né, fazendo a corretagem das riquezas nacionais. Né? Exatamente, que elas trabalham para quem? Elas trabalham para multinacionais americanas e para, basicamente, o complexo e para Wall Street. Imagina, o sistema bancário brasileiro hoje ele é regido diretamente por Wall Street. Não existe mais nem intermediários. Tá?
Imagina, é um dos melhores lugares do mundo para hot money e vai continuar sendo. Mas teve uma coisa interessante aqui, Pedro, que foi a seguinte: embora essa guerra híbrida tenha partido dos Estados Unidos para desestabilizar o Brasil, curiosamente, os americanos se beneficiaram muito, evidentemente. Pegaram parte do petróleo, vão levar a Embraer, estão levando muitas coisas. Mas os grandes compradores de ativos brasileiros, porque são mais capitalizados, são justamente os chineses. Os chineses estão levando coisas aqui no Brasil, tipo o setor elétrico, que eles nunca imaginavam que iam conseguir levar tão de mão beijada. Não é um paradoxo? Por exemplo, os americanos promovem, jogam a bomba atômica e os chineses é que fazem, que recolhem os escombros? Mas isso, se você vê outros exemplos ao redor do mundo, é a mesma coisa. Eu te dou Afeganistão e Iraque. Quando teve a primeira venda de lotes de petróleo no Iraque, faz tempo, faz uns 7, 8 anos isso. Os americanos pegaram um ou dois. Os principais foram pegos pelos Petronas da Malásia, pelos europeus e pelos chineses, claro, também. Na Síria, por exemplo, quem vai fazer a reconstrução da Síria, onde essas forças, eu diria por procuração americanas, na verdade, porque a Jabhat al-Nusra, que é a Al-Qaeda em Síria, eles estavam sendo ajudados pela CIA. É uma vergonha, todo mundo sabe disso. Claro. Isso você não vai ler no New York Times ou no Washington Post, mas todo mundo que é analista independente sabe dessa história. Ou seja, a reconstrução será feita por russos e chineses, você acha? Exatamente. E o próprio Ministério das Relações Exteriores sírio já anunciou a reconstrução vai ser feita por russos, chineses e iranianos também. Os iranianos já estão lá. Mas o Irã tem muito menos poder de força do que as grandes multinacionais chinesas, por exemplo. E os chineses já fizeram 2 feiras, um em Damasco e um em Pequim, juntando todo mundo e falando, tá bom, me dá uma lista de projetos e vamos fazer isso o mais cedo possível. Ou seja, se depende deles, eles reconstroem a Síria em 5 anos. Pois é. É menor do que a guerra que destruiu o país. E a mesma coisa, Leonardo, só fechando um exemplo, depois dessa guerra infinita, Operação Liberdade americana no Afeganistão, é um negócio que eu acompanhei desde o começo. Eu estava lá desde o começo e eu vi como começou errado. Quando eu voltei em 2002, eu estava vendo para onde ia esse negócio e não ia para lugar nenhum. E isso é um negócio que você só entende quando você vê as diferenças regionais e étnicas e culturais entre as tribos afegãs e como isso é organizado em Cabul e como os americanos não tinham a menor ideia nem de quem eles estavam subornando em Cabul. Você ia ver que ia dar errado desde o começo. E o que vai acontecer? A solução para o Afeganistão, que os russos e os chineses já estão transformando praticamente num fait accompli, nós aqui, os asiáticos, vamos resolver. Isso significa botar na mesma mesa Afeganistão, Paquistão, Índia, Irã, Rússia e China. Nós vamos sentar aqui no meio da Shanghai Cooperation Organization, né, a Organização de Cooperação de Xangai, que é dominada pelos russos e pelos chineses, e nós vamos achar uma solução para o Afeganistão com todos os players principais. E adivinha quem não vai estar nessa história? Os americanos. Por isso que eles estão desesperados que depois de enterrarem trilhões de dólares no Afeganistão, nem conseguir as riquezas minerais, que são os russos e os chineses que estão conseguindo, nem conseguir uma espécie de paz que envolva os talibãs, que é o que os russos e os chineses estão trabalhando, eles vão conseguir. Olha, uma coisa muito interessante do que você menciona, porque Rússia e China já foram adversários, evidentemente, na época da disputa pela hegemonia do bloco socialista, vamos dizer assim. Explorado pelo Kissinger, você lembra, né? Exatamente. A famosa viagem do Nixon à China em 72 foi a visão genial do Kissinger de falar, tudo bem, vamos introduzir uma muralha de ferro entre eles dois. Vamos dividi-los. Isso foi. Por mais que Kissinger seja, como todos nós sabemos, um criminoso de guerra, e é um criminoso de guerra, como estrategista geopolítico, foi uma jogada de gênio. Claro. E isso permitiu, a longo prazo, a ascensão do Deng Xiaoping, depois que o Mao morreu, você lembra? Isso foi em 72. O Mao morreu em 76. Aí veio a gangue dos 4 que achava que ia tomar o poder. Não deu certo. Deng Xiaoping veio por trás, tomou o poder e transformou a China num país capitalista. Isso é extraordinário. Não é que o Kissinger tenha visto que isso podia acontecer, mas ele supôs, ou seja, se a China tem uma detente com o Ocidente, especialmente conosco,
a gente vai poder investir lá, a gente vai poder fazer comércio, etc. E mais tarde eles podem até virar um país capitalista. E foi exatamente o que aconteceu. Isso é extraordinário. Mas não do modo como eles esperavam, né? Não do modo como eles esperavam, porque agora eles estão desesperados. Saiu como é que chama? A doutrina estratégica, há 2, 3 semanas atrás, e está lá. Rússia e China são países revisionistas e que ameaçam a nossa hegemonia. Vocês não tinham visto isso ainda. Pepe, mas vamos voltar aqui para essa questão. Então a gente está tendo todo, vamos dizer assim, eles vão reconstruir o Afeganistão, provavelmente vão reconstruir a Síria. Eu recebi de uma correspondente lá na Síria uma notícia muito interessante de que a guerra pode estar perto do fim com a derrota dos Estados Unidos, porque eles estariam perdendo lá, sendo expulsos de Ghouta, né? Que eu não conheço exatamente o cenário, mas que depois disso, praticamente, o exército sírio poderia esmagar os terroristas financiados pelos Estados Unidos. É verdade, a gente está nesse ponto, Leonardo. Tem um sensacional correspondente que deveria ser traduzido. Eu tenho a impressão que ele já está começando a ser traduzido em português, o Elia Manier. E ele é baseado em Bruxelas, ele conhece como a palma da mão Líbano, a Síria, Irã, Iraque. Ele é o melhor analista árabe do que está acontecendo na Síria. Os russos também são muito bons, mas os russos, claro, o pessoal em Bruxelas, por exemplo, não, eles são biased porque eles são a favor da intervenção do exército russo. Não, eles fazem análises absolutamente imparciais. E quando a Rússia sofre reveses, eles documentam. Mas esse cara, o Manier, é o que ele tem escrito nos últimos meses. Depois que os hardcore do Estado Islâmico foram expulsos de Alepo, depois que Raqqa foi bombardeada, mas também eles perderam a base que eles tinham, depois que eles perderam as bases deles no Iraque, especialmente em Mossul, e depois que o que está acontecendo em Ghouta está chegando a uma solução, talvez nas próximas semanas, é o sinal definitivo de que não existe mais uma ameaça dessa nebulosa que inclui desde o Estado Islâmico até a Al-Qaeda em Síria, até esses grupúsculos que trocam de alianças o tempo todo, que basicamente a Síria é um monte de grupúsculos que ficam trocando armas e alianças em troca de dinheiro o tempo todo. Então você não pode nem falar que existe mercenários, uma base ideológica em tudo. Não, é puro oportunismo. E no caso dos coitados que estão no front lançando um morteiro, é ganhar um salário de $200 a $300 por mês que eles podem dar para manter a família estendida deles. É isso. É um assunto exclusivamente... É uma problemática exclusivamente econômica que não tem nada a ver com religião. Tem, claro, a ver com para quem essas milícias trabalham. Então, por exemplo, a Turquia tinha um monte de grupos pró-turcos no norte da Síria, inclusive alguns em Ghouta. Então, o que está acontecendo? Os turcos falam para os grupúsculos deles: escuta, é o seguinte, a gente está em Astana, no Cazaquistão, discutindo com a Rússia e o Irã como acabar a guerra na Síria. E vocês estão no meio. E nós não vamos dar mais dinheiro para vocês vão ter que fazer outra coisa. Então, o máximo que a gente pode fazer é arrumar um salvo-conduto, vocês saem dessa zona onde vocês estão e vocês vão para outro lugar, mas como é que chama? Apoio nosso acabou. Então, os turcos, os russos, os sírios e, em menor medida, porque estão de fora, a Arábia Saudita e o Catar, eles estão fazendo uma série de acordos para tentar acabar esse negócio, porque todo mundo sabe que essa guerra poderia durar mais 15 anos, não vai aproveitar ninguém, e o business de uma Síria estável e depois reconstruída é bom para todo mundo. Até os sauditas já falaram que querem investir na reconstrução da Síria, embora o clã Assad tenha dito não, de jeito nenhum. Vocês eram contra a gente na guerra, vocês queriam nos derrubar, vão querer reconstruir o país agora? Não pode. Mas todo mundo já viu que essa é uma guerra que não... Era uma guerra localizada onde os americanos substancialmente achavam que, acabando com o clã Assad, como eles acabaram com o Iraque, eles iam ter uma base para sempre implantada no meio do Oriente Médio, fora os países do Golfo e a Arábia Saudita. E deu tudo errado, como a gente sabe. E fora Israel. Quem vai recolher os espólios são justamente os russos e os iranianos e os turcos. Os turcos querem uma areazinha ali onde está os curdos do YPG para eles. É uma espécie de zona tampão
porque eles consideram esses curdos como uma força de estabilização da Turquia. Erradamente, porque o que eles querem é uma autonomia no Kurdistão sírio, que no final nem isso eles vão ter. Os americanos mais cedo ou mais tarde vão ver, não, é uma fria absoluta ficar aqui tentando segurar esses caras. Quando chegar o exército sírio vai cair em cima deles também. E por que a gente vai provocar uma confrontação entre forças nossas americanas contra o exército sírio, sabendo que os russos vão apoiar os sírios? E a gente vai criar uma guerra com a Rússia a partir do nada por causa de uma milícia? Não. Ou seja, quem pensa um pouco geopoliticamente em Washington já viu que essa guerra foi perdida. Claro. E na Ucrânia, mas aí entra o problema da Ucrânia de novo. Não, mas não encerra essa questão da Síria. Deixa eu te trazer um ponto. Que você falou no começo do Irã como um dos pontos centrais dessa confusão, né? Sim. Como é que você enxerga nesse tabuleiro Irã e Israel? Para a gente entender a Síria. Olha, virou uma guerra por procuração entre Irã e Israel, sem dúvida nenhuma. Especialmente quando os israelenses viram que milícias iranianas estavam chegando perto das colinas do Golã, que para eles é o red line, é a linha vermelha absoluta. Golã ocupado. Sempre importante frisar. Eu estive lá e você vê que é terra síria. Você vê ainda os prédios sírios bombardeados pelos israelenses quando eles se retraíram de uma parte do Golã ocupado. Isso é um fato que nenhuma Nações Unidas vai resolver e muito menos nenhum plano de paz americano para o Oriente Médio vai resolver. Por exemplo, esse plano absolutamente demente que envolvia o Jared Kushner e o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita incluía, sabe, Golan Heights ficar eternamente para os israelenses. Imagine se um Estado sírio ia aceitar isso. Nunca. Aliás, nenhum. Inclusive a oposição síria, dita democrática, jamais aceitaria um negócio desse. O Irã, o que eles querem é uma Síria que é a ponte entre eles e o Hezbollah. Ou seja, é um fator de influência na política árabe, na grande Arábia, digamos assim. É um aliado militar importante. Isso não significa que o Irã quer controlar a Síria, não é nada disso. Mesma coisa o Iraque. O Irã quer um Iraque aliado do Irã, mas não necessariamente subordinado. E isso é uma coisa que você só vê quando você vai lá também e compara, por exemplo, o sistema religioso baseado nos clérigos em Qom, no Irã, com o sistema religioso baseado nos clérigos em Najaf, no Iraque. É completamente diferente. Um é politizado no Irã e o outro é político no Iraque. E os clérigos no Iraque, eles não gostam do sistema iraniano. São xiitas, mas são xiitas que veem o xiismo de uma maneira bem diferente na sua atuação política. Na Síria seria a mesma coisa, mas do ponto de vista de projeção de poder regional do Irã, a Síria é super importante e é um contrabalanço da influência da Arábia Saudita, além de ser, como eu te falei antes, que é super importante, essa ponte com o Hezbollah, porque é o que eles chamam de axis da resistência. E a questão o axis da resistência é Hezbollah, Síria, Irã e milícias no Iraque. E são eles que ganharam a guerra contra essas variações, o que nós chamamos de takfiris, ou seja, essas variações de guerrilheiros jihadis radicais entre Al-Qaeda e Islamic State. Quem ganhou a guerra contra eles foi essa aliança, apoiada pela Rússia. É uma aliança que na época chamava 4+1. Perfeito. 4+1 é Síria, Hezbollah, Irã, Iraque e Rússia. E a questão nuclear no Irã? Eles caminham para ter o domínio da tecnologia nuclear? Não, eles têm o ciclo, eles dominam o ciclo civil totalmente. Eles descontinuaram o programa nuclear dele há muito tempo. Então não tem bomba atômica no Irã, nem terá? Não mesmo, inclusive porque do ponto de vista do xiismo político, ou o que a gente pode chamar de khomeinismo no Irã, tem uma fátua do Ayatollah Khamenei dizendo que bomba nuclear é anti-islâmica, repetindo uma fátua que existia do Khomeini na época, ainda no começo dos anos 80, logo depois que ele subiu ao poder. Então, para o sistema, é inadmissível uma arma nuclear, mesmo sabendo que sem uma arma nuclear eles podem ter um destino algum dia de um Saddam ou de um Gaddafi. Pois é, mas aí a importância da aliança com a Rússia, com a China, isso. nesse contexto mais eurasiano.
Exatamente. E isso, por exemplo, eu cobri a negociação do acordo em Viena em 2015. E como justamente nós independentes, a gente tinha pleno acesso aos iranianos, a gente tinha um briefing dos iranianos todo dia, por exemplo, contando o que realmente rolou. A gente tinha ótimo acesso com os russos, por exemplo, na época também, como eu escrevia para os russos, eu aparecia na RT, eu tinha excelentes informações da delegação russa. E como eu trabalhei na Europa também, eu tinha acesso aos franceses. Então era interessantíssimo. Os americanos, claro, nos boicotavam independentes. Eles só falavam com o New York Times e com o Washington Post. Mas nós, independentes, a gente comparava Irã, França e Rússia, e a gente tinha o real picture do que estava realmente sendo discutido. E os americanos, até o último momento, eles queriam, sabe, eles queriam incluir essa história dos mísseis, que voltou agora há pouco. No meio do acordo, os iranianos falavam, não, isso é um programa nuclear, não tem nada a ver com mísseis, isso é outra história. Todo Estado tem direito de desenvolver sua própria indústria de mísseis. Isso não tem nada a ver com um programa nuclear. E agora eles estão querendo voltar à mesma história. Teve uma pergunta aqui do Gerson, perguntando sobre como que a Europa se insere nessa discussão toda. A Europa, pelo que a gente vê, bom, velho continente, um pouco mais decadente, tentando sempre manter o seu protagonismo. Recentemente teve uma viagem do Macron à Índia. E a impressão que passa é que eles tentam trazer a Índia para cá, para isolar um pouco a China, é um pouco também de criar divisões, né? O que é a Europa hoje nesse contexto? Bom, depois da decadência do Ocidente. Depois dessa eleição na Itália, eles estão ainda mais desesperados do que antes em Bruxelas, porque tem várias... eles se contam mitos em Bruxelas. Bruxelas, na verdade, é uma burocracia kafkiana gigantesca. Só o Bar-Lemon, a sede da Comissão Europeia, tem 27 mil funcionários. Você imagina, todo dia, 27 mil funcionários com um monte de dossiês. Eles são identificados por cores, representando cada língua. E os caras têm que saber o que está naquele dossiê, de preferência em 2 ou 3 línguas, pelo menos, porque a possibilidade de ter mal entendidos é gigantesca. Né? Bom, eles se racontam de que é o maior mercado do mundo, é o mais estável, tem uma capacidade tecnológica e de conhecimento inigualável, tem liberdade de movimentos, liberdade de capital, um grande fluxo de investimentos estrangeiros, bem-estar da população é prioritário em relação a qualquer região do mundo, etc, etc. O que eles jamais contestam é o caráter artificial das instituições da União Europeia. Então, quando vem uma eleição e um cara da Lega Norte na Itália ou do Movimento 5 Estrelas tem uma votação enorme e o cara que representa Bruxelas, que é o Renzi, é quase expulso do parlamento, eles não conseguem fazer a ligação entre as pessoas que estão votando contra essa ideia da União Europeia e contra essa kafkiana burocracia da União Europeia e contra esses outros mitos econômicos que eles mantêm, um dos quais é a austeridade, que é o pior de todos. E por causa desse mito da austeridade, eles quase destruíram a Grécia inteira. O eleitor grego sabe disso. A Itália, que é do lado da Grécia, sabe disso. Agora, os eleitores dos países do norte, ou os escandinavos que vivem... Claro, a Escandinávia é um paraíso total comparado com os países do sul da Europa. Você não pode comparar a Escandinávia com o Club Med, onde está todo mundo em crise, de emprego juvenil a 40%, a 50%, etc. Não é a Noruega e não é a Suécia. Entende? Então tem essa dicotomia entre norte e sul da Europa gigantesca. Isso se reflete em outras coisas muito interessantes, por exemplo, a competição para atrair os chineses. Isso é um negócio que eu estava escrevendo ontem, inclusive. Vai ter uma guerra de grandes portos europeus, porque as novas rotas da seda, a destinação final delas é a União Europeia. O problema é onde vai chegar. Os chineses compraram um porto do Pireus, na Grécia. Então, a primeira escala é o Pireus. Depois, você seguindo o Mediterrâneo, você vai para Veneza. Eles já disseram, Veneza é uma destinação importante. Mas tem um ramo da Rota da Seda que vem por terra, que passa pela Alemanha e chega em 2 portos no norte da Europa, Roterdã e Hamburgo. Então, agora a gente vai ter a guerra entre Roterdã, Hamburgo, Pireus e Veneza, para ver quem recebe o maior fluxo de mercadorias chinesas. Está vendo? Ou seja,
por mais a grande preocupação deles é, escuta, a gente sabe que o futuro é a China, eles vêm aqui, eles estão investindo um monte de dinheiro em todos os lugares, então vamos pegar o máximo que a gente pode e vamos pegar o máximo de investimentos extras deles aqui. E isso inclui, por exemplo, essa guerra dos portos. Então você vê que a dicotomia entre essa altivez e essa empáfia de que nós somos o modelo que todo mundo quer copiar e, ao mesmo tempo, reconhecer que economicamente eles estão num buraco absolutamente extraordinário, porque o euro não funciona, porque devia ter um euro em 3 velocidades na Europa, pelo menos, e um euro que se aplica, por exemplo, num país do norte e na Grécia ou na Itália é absolutamente impossível. Claro. Quem é penalizado justamente é a classe média. Na Espanha, em Portugal, na Itália, na Grécia. Ô Pepe, deixa eu trazer, eu sei que a gente está avançando no tempo, chegaram aqui várias mensagens sobre a questão do juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, né? Você acha que em algum momento, voltando aqui para a América do Sul, depois eu vou te perguntar sobre a Venezuela também, você acha que em algum momento a população terá a percepção de que esta operação foi parte de uma guerra híbrida contra o Brasil? Vai depender de vocês, jornalistas independentes brasileiros. Cabe a vocês explicar. Não só em séries de matérias, reportagens, mas livros também, documentários, sabe, um YouTube de 10 minutos, bastante didático, fazendo todas as conexões. Tem que ser extremamente didático, porque você tem que escapar de teorias de conspiração, e isso que aconteceu no Brasil não é uma teoria de conspiração. Isso, na época, em 2016, eu qualifiquei como o mais sofisticado organismo de organização de guerra híbrida tentado até aquela época. E ainda não tem um mais sofisticado do que esse. Comparado com tudo que eles tentaram fazer nas revoluções coloridas, Quirguistão, Ucrânia, Geórgia, comparado com o Maidan na Ucrânia, comparado com o Oriente Médio, por exemplo, a Síria foi um misto de guerra quente e guerra fria, né? Mais guerra quente, porque eles usaram inclusive a Al-Qaeda como aliados. Claro. A Arábia Saudita e o Catar estavam pagando jihadis para combater o... Ou seja, era um negócio tão descarado que você não podia nem falar de guerra híbrida. Honduras foi um golpe interno, né? Paraguai constitucional. Paraguai foi um golpe interno dito constitucional. E o caso brasileiro foi extremamente sofisticado porque estava todo mundo junto. Estava espionagem da NSA, escolher um juiz a dedo que tinha passado pelo Departamento de Estado, ou seja, era um homem de confiança. Tanto assim, quando ele acabar essa história, ele vai se aposentar e vai trabalhar onde? Nos Estados Unidos. Provavelmente vai pegar um condo em Orlando, Sérgio Moro. Todo o judiciário, praticamente. Praticamente todo o sistema parlamentar em Brasília. Toda a grande mídia, mas sem exceção. Não escapou nada. E isso foi organizado em relativamente pouco tempo. Durou, digamos, o ápice de tudo isso foi do fim de 2014 até metade de 2016. Foi em 1 ano e meio você consegue desestabilizar não só um governo, uma administração, mas um país inteiro. Claro. Incluindo todas essas ramificações de destruir os campeões da indústria nacional, entreguismos variados, privatizações a gogô, botar um cara de Wall Street comandando a política financeira, etc. É extremamente... Isso é um case history para escolas de relações internacionais daqui para frente, sem dúvida. Agora, o que me espanta é a facilidade com que eles dominaram todo o poder judiciário, né? Porque você imagina... Esse episódio Lula, ele também caminha para instâncias superiores e tudo lá vai sendo confirmado, mesmo com todas as fragilidades. Então, a condenação em segunda instância por unanimidade, num prazo mais curto, por pressão da mídia, mas também, independente da pressão, tem 3 juízes. Aí depois sobe para o STJ, tem mais 5 juízes. Vai para o Supremo, tem a presidente da Suprema Corte, que não põe o caso em pauta por pressão também de grupos de mídia, né? Isso, para mim, é muito intrigante. Como é que se consegue isso? E eu te pergunto o seguinte, o Brasil vive essa angústia agora da prisão ou não do Lula. Na sua opinião, o Lula será preso e o que isso pode deflagrar como consequência? Posso retornar à pergunta, Leonardo? Na verdade, é como se eu estivesse representando os meus leitores espalhados pelo mundo. Você está aí dentro. O que você acha? Não, eu acho que em algum momento eles vão ter um receio
de adotar a solução mais radical, que seria simplesmente prender o Lula, recolher e confinar. Tanto que nem os presídios querem receber o Lula, eles sabem da confusão, que tem um exército aqui no Brasil pronto para defender o Lula. Então eu acho que eles podem buscar algum caminho do meio, tipo uma prisão domiciliar, que o que importa ao golpe, na verdade, é tirar o Lula de circulação como candidato. Sim, exatamente. Em primeiro lugar, e em segundo lugar, impedir também a transferência de votos, porque já está claro para todas as pessoas que o Lula é capaz de eleger um sucessor. Pelo menos 42% dos brasileiros votariam em quem o Lula indicar, ou seja, é o suficiente para vencer. Então, no fundo, o golpe está derrotado no Brasil do ponto de vista ideológico. Ele não vence uma eleição, ele, para continuar, ele pode continuar ou pela força ou por uma eleição fraudada, né? Que aí é o caminho que eles podem escolher, ou seja, o Lula fora e também o Lula incapaz de influir. Mas é uma construção muito violenta, né? A grande questão de partir para a força, que eu acho, Pepe, é a seguinte: partir para uma solução de força é fazer com que o golpe se assuma como ditadura, que é tudo que este golpe não quer fazer, ele não quer repetir 64. Então, essa que é a complicação. Eu não descarto nem a possibilidade de que eles tentem uma violência física contra o Lula, porque nem isso me parece impossível. Porque se a questão é eliminar o Lula e tirar de circulação, esse cenário eu acho que também tem que ser considerado. Exatamente. Se eles seguissem o padrão americano clássico, seria forçar o Lula a um exílio, como eles fizeram com o Yanukovych na Ucrânia. Mas não tem as condições. No caso do Yanukovych, ele estava literalmente fugindo do palácio e fugindo de uma Malta ensandecida, né? No caso do Lula é diferente. Não, aqui no caso do Lula você tem a população a favor, né? Então isso sim, e a população está a favor, exatamente. A população está a favor e o que existe contra o Lula são as instituições, né? E uma classe média manipulada, o que as pessoas chamaram no carnaval aqui de manifestoches. Então, esse impasse não está solucionado, a meu ver. Eu acho que eles podem tentar, olha, Lula, prisão domiciliar, São Bernardo do Campo, mas a grande dificuldade é que esse cenário não impede que ele seja um cabo eleitoral. Então, por exemplo, olha, prisão domiciliar, mas você não pode falar com ninguém, não pode gravar nenhum vídeo na campanha eleitoral. Isso explicita muito o golpe. Eu acho que aí é que a gente vive esse impasse. E é o que os líderes do golpe estão tramando no momento e não sabem como, porque a cartilha que eles pegaram é dos nossos amigos do Complexo Industrial Militar e do Sistema de Inteligência Americano. Isso daqui não foi parido em Brasília, em São Paulo, no Rio. Eles copiaram uma receita e, claro, não só copiaram a receita, mas ela foi amplificada e sofisticada a um nível extremo, mas, digamos, no pré e no durante. Eles não têm, como tudo que acontece como invenção conceitual dessa galáxia americana de think tanks, etc., eles nunca têm um plano B. E o plano B é, ok, e se isso não der errado no Iraque, no Afeganistão, na Ucrânia, na Síria, na Líbia, o que a gente faz? Não tem, porque eles pensam em bloco. E os caras que seguem no Brasil também pensam em bloco. E o problema é que sempre dá errado, Pepe. Aí é que a coisa pega. Quase sempre dá errado. Mas eu queria te trazer para uma questão final sobre a Venezuela. Por quê? Você falou dos analistas russos, né? Eu me lembro de ter lido de um analista russo que a América do Sul poderia se converter futuramente no futuro Oriente Médio. Afeganistão. Novo Afeganistão. Em função da riqueza em recursos naturais. Por quê? Porque a Venezuela tem as grandes reservas e o Brasil fez a descoberta do pré-sal. Você acha que o Brasil pode ser um palco, a América do Sul, de uma nova guerra colonial de grandes potências aqui disputando quem leva o petróleo, quem leva o minério de ferro, quem leva o nióbio, quem leva, enfim, o urânio? A guerra da água na América do Sul nem começou ainda, né? Ela vai se exacerbar a partir, acho que, de 2025, 2030. Sem dúvida. Bom, a riqueza da Amazônia, do aquífero Guarani, das maiores reservas de petróleo inexploradas do mundo na Venezuela, isso colocando no grande quadro da competição absolutamente desenfreada das elites americanas contra a ascensão da Rússia e da China, vai ser um fator, eu acho, fundamental, especialmente na próxima década, porque a gente ainda está no começo. Os americanos estão no estágio onde isso prova pela a publicação
nova revisão da segurança estratégica americana pelo Pentágono. Eles identificaram que estão perdendo terreno, que os grandes competidores são a Rússia e a China, que são ameaças maiores, e eles vão concentrar todos os seus esforços em como minar a influência de Rússia e China no mundo inteiro. Isso, rotas da seda, a União Econômica Eurasiática, a Organização de Cooperação de Xangai, dentro dos BRICS, dentro do G20, guerra comercial, inclusive, que é uma estupidez. O cara da Goldman Sachs, que estava dentro da administração Trump, falou no ouvido do Trump: não faça isso porque a repetição vai ser horrorosa. Ele está fora, o Gary Cohn está fora da equipe. E isso é a prova gráfica de que ninguém quer uma guerra comercial. E os trumpistas estão entrando por esse caminho e a guerra comercial não é só contra a China, é contra a União Europeia também, que eles acusam de dumping. Eles falam: não, o euro é muito baixo porque eles estão fazendo dumping do euro para exportar barato para nós. Então isso pode degringolar de uma maneira inacreditável, com a Europa no meio, respondendo um pouco a sua questão há alguns minutos atrás. Mais uma vez, a Europa como vítima de uma guerra comercial que é substancialmente os Estados Unidos e a China. Agora, e o anúncio do Putin das armas hipersônicas, mas enlouqueceu o Washington, o que eu chamo de Beltway, que é aquele complexo que fica entre Maryland, Virgínia e Washington, que é onde fica todo o QG da indústria, do complexo industrial militar, os think tanks, os fornecedores, etc. Eles falam: como é que a gente não viu isso acontecendo? Isso dá mais uma medida da qualidade do sistema deles de conseguir inteligência direta nos lugares que estão sendo espionados. Uma coisa é a NSA escutar o telefone da Dilma. Outra coisa é a NSA ter alguém dentro de um laboratório russo ver que tipo de armas eles estão desenvolvendo. Claro. Isso é inteligência humana, o que eles chamam de HUMINT. Isso você só pode ter lá dentro. Mesma coisa na Ucrânia. Uma coisa é aquela tonta da Victoria Nuland chegar em Kiev e distribuir bolachinha para um monte de gente na praça. Outra coisa é saber para quem, se tiver um golpe, para quem eles estão entregando o governo. Para um cara como o Poroshenko, que é tão corrupto ou mais do que os anteriores, e com quem é impossível dialogar. Inclusive os próprios americanos se encheram o saco de dialogar com ele. Ninguém mais fala com o Poroshenko. São os europeus que estão no meio, que estão ali do lado. Aí eles mandam o ministro de Bruxelas: vamos convencer esse cara a aplicar os acordos de Minsk. Aí o Poroshenko fala: não, porque os russos estão aqui, estão matando gente. É a diferença entre espionagem e inteligência humana. Agora, o que os americanos não têm na América do Sul é inteligência humana. Claro. Eles têm um sistema de espionagem extremamente sofisticado. Agora, uma coisa que existe na América do Sul, diferentemente talvez de outros países, é uma quantidade gigantesca de inimigos internos, de traidores. Inimigos internos, isso, exatamente. Essa é a grande questão, porque você tem uma elite brasileira de mentalidade colonizada que sempre quis ser outra coisa, que talvez preferisse morar na Suíça, em Portugal, na França, nos Estados Unidos. Aqui, né? Exatamente. Eu não encontro com esses vagabundos, né? Nunca, ainda bem. Então, e aí isso cria um potencial destrutivo muito grande, porque essas pessoas trabalham contra. Quando você tem, por exemplo, os russos que sofrem as sanções americanas, eles não estão nem aí. Né? Os brasileiros talvez não consigam conceber a ideia de não poder ir para a Disneylândia. Tem um pouco... Não, essa nossa classe média arrogante e ignorante, especialmente em São Paulo, né? É a que eu conheço bem porque eu sou paulistano. E cada vez que eu volto ao Brasil é cada vez pior. O sonho ainda é essa palhaçada de Orlando, Miami, né? Não mudou nunca isso. Pois é. Ô Pepe, eu queria te agradecer muito. A gente teve uma aula aqui de relações internacionais. Não, imagina. Olha, tem tanta coisa, Leonardo. Tem várias coisas que era bom a gente um dia ter tempo para entrar em detalhes. Porque aí ajuda a fazer as correlações, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso. O que eu acho é o seguinte: a gente tem que acompanhar agora os desdobramentos. Teve muita gente que entrou aqui, teve a Jussara, inclusive, dizendo que sente sua falta no Russia Today. Tem praticamente 1000 pessoas nos vendo aqui ao vivo nesse momento, né? Que legal. E vai crescer muito ao longo do tempo. E muita gente dizendo que você tem que ter um espaço
no 247. Você tem que trazer essa discussão internacional, geopolítica para cá. Porque eu não tenho tempo, Leonardo, mas se a gente puder fazer mais video chats, é ótimo. Eu não tenho tempo para escrever mais, é impossível. Não, e aí, quando eu começar a viajar nas rotas da seda, aí eu vou ficar muito tempo viajando. Aí é pior ainda. Maravilha. Aí não dá tempo para nada, entende? Mas eu queria te agradecer muito pela aula de hoje, por essa aula sobre o golpe de 2016. Imagina, olha, do Brasil eu tenho que aprender de vocês. O que eu posso falar para vocês é o que está acontecendo do Brasil, vocês me dão aula. Ô Pepe, eu vou encerrar a transmissão, mas eu te peço só para continuar na linha, porque a gente continua no ar, a gente só corta a transmissão e a gente dá uma palavrinha final aqui. Tudo bem, tá. Obrigado a todos vocês. Obrigado aí a todo mundo, gente. Valeu.